O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Nesta semana, usando este texto, esta declaração do Mestre a propósito daquilo que estamos estudando. Alguém poderia dizer, mas que contraste falar de Apocalipse 13, falar da besta, estudar sobre a besta e fazer esta ligação, fazer esta mistura com a pregação de Jesus. É isso mesmo que estamos fazendo e está dando certo. Vai continuar dando certo, porque nós precisamos entender as palavras de Jesus. Ele começou dizendo: o tempo está cumprido. Mas que tempo seria este? O tempo de Deus. As oportunidades dos homens estavam e estão chegando ao final. Passaram-se tantos séculos. Aliás, tinham passado tantos séculos. E Deus lutando com o homem, insistindo. Desde o princípio, formou a nação de Israel, nação exclusiva, escolhida de Deus. Que povinho que deu trabalho. Mas o anelo de Deus não era um povo, não era uma nação. O desejo de Deus era salvar o mundo. E, enfim, chegou o tempo em que a velha aliança se esvaiu. Isto é, passou o tempo da velha aliança. Aquilo que a gente chama de Velho Testamento. Chegou, enfim, o tempo da nova aliança. Lembrem que na semana que ele ia ser morto, ele comeu a Páscoa com os discípulos, final da comemoração judaica. Mais do que isso, final da velha aliança. E naquele dia, ele instituiu uma nova aliança. Aliás, os profetas já tinham falado, Deus falara por meio dos profetas, que chegaria o dia, eu lhes darei uma nova aliança. Eu vou tirar este coração de pedra, eu vou dar a vocês um coração de carne. Chegou o momento. Mas, este momento é final. Não haverá outro tempo. Você notou como que Deus insistiu na implantação desta aliança? Como que Deus insistiu e está insistindo conosco, com o homem, com o mundo. Depois do derramar do sangue do Cordeiro, depois da implantação da nova aliança. Lembre no vídeo anterior,
a gente aprendeu aquela lição tiramos lá do profeta Joel. Pedro foi tão sábio, mas também cheio do Espírito Santo no dia do Pentecoste, após falou tanto em línguas que acharam que ele estava bêbado, que ele tomou a palavra, ele lembrou do profeta Joel: não estamos bêbados, ainda é muito cedo para a gente ter bebido, mas o que acontece é o que o profeta disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu estou me amarrando nestas expressões, toda a carne. Isto é, daqui para frente, após eu ter dito o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, agora não é só para Israel, agora é para toda a carne e para todas as nações do mundo. Isso começou no Pentecoste. E olha, Deus ama tanto. Deus, conforme eu já disse, insiste tanto em alcançar o seu propósito, que ele foi até na estrada de Damasco para interromper o religioso Saulo. Saulo ia fazer o quê? Saulo ia fazer um trabalho religioso, ia fazer em nome de Deus, ia cheio de ufanismo, que ele era um bom judeu. Bom. Ia para Damasco, ele tinha costume de chegar nos cultos, interromper os cultos, arrastava mulheres e crianças. Imagine a bagunça que esse homem fazia. Ele tinha feito tanto isso e agora vou fazer também em Damasco. Você já sabe, eu não vou entrar em detalhes. Você já sabe que ele foi interrompido por volta de meio-dia, um resplendor tão forte. Ele caiu do cavalo e ele ouviu uma voz forte que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele se refazendo mais cego: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia! Estou citando isto para te provar, para alimentar também a minha alma, o meu espírito, com a insistência de Deus, o desejo de Deus de implantar o seu tempo, o seu reino, divulgar o seu propósito. Mas o tempo está passando. Vai chegar aquele tempo em que o profeta Daniel falou: o tempo do fim. Aquele tempo em que Apocalipse 13, vamos falar nela agora, a besta, o anticristo, é dito ali em Apocalipse 13, verso 5, que ela recebe uma boca, de cuja boca sai arrogâncias e blasfêmias contra o nome de Deus, contra os habitantes do céu, isto por 42 meses, cheia de poder, de autoridade. Que adianta? Poder,
Autoridade de quem? Do diabo. Mas Jesus, aquele Jesus que interrompeu a caminhada de Saulo indo para Damasco, foi passageiro aquilo, só na vida de Saulo. Mas esta interrupção no reinado da besta vai envolver o mundo todo. O mundo que terá um só governo, um só regente, um ditador, ateu, blasfemo, ocultista, idólatra. E parece que tudo vai bem, a economia mudou, não tem mais pandemia, não tem mais nada. Deus entra em ação, vem os últimos 3 anos e meio do anticristo da besta, porque é dito, lembrem, a autoridade da besta do anticristo não será permanente. Foi-lhe dado a autoridade por 42 meses. 42 meses, você é muito inteligente e sabe que quer dizer 3 anos e meio, o mesmo que o profeta Daniel tinha dito lá no capítulo 7, verso 25. O anticristo reinará. Terá um reino de 7 anos. 3 anos e meio, bonança, bonança. O mundo vai se prostrar diante da besta. O mundo inteiro, toda a terra. Toda a terra não. Haverá uma exceção. Vai se dobrar perante a besta. Apocalipse 13, 8. Toda a terra, todos os habitantes da terra só não irão se prostrar aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Que bênção, né? Ter o nome neste livro. E foi escrito, o texto diz, escrito desde a fundação do mundo. Este povo vai ser fiel. Este povo que hoje crê no poder do sangue de Jesus, no poder do nome de Jesus. Esse povo que não fica crendo em religião, crendo em líderes, mas que deposita toda a confiança no Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho aponta Jesus Cristo. Final de vídeo, vamos continuar com Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.